Pessoal, boa noite. Já vim com a garrafinha que eu ganhei. Garrafinha é um negócio tão útil, né? Você gosta? Eu gosto muito. Pena que essa aqui eu vou perder ela, que a minha esposa com certeza vai pegar. Gente, boa noite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Estava aqui de tarde. Na verdade, estou aqui desde de manhã, né? E você está cansado? Pouquinho, né? Mas queria mais um pouquinho do seu tempo essa noite. Antes de eu me apresentar ou falar alguma coisa, eu trouxe algumas camisetas ali, e aí o pessoal da lojinha falou para eu fazer o marketing da lojinha. Então, estou aproveitando para fazer não só da camiseta, mas da lojinha lá embaixo também. Então, passa lá no final. Eu trouxe umas camisetas, mas nem é da nossa igreja e não são minhas. Na minha igreja, tem um membro que provavelmente você conheça ele, mas não conheça ele, que é o Corandói. Sabe quem é? Aí ele pediu para eu trazer umas camisetas lá. Ó. Essa aqui do Serafim. Essa aqui é boa. Essa aqui dá uma escandalizada. Quer ver? Ele tem um humor bem, né? Olha essa aqui, olha essa aqui. Ore antes de tatuar. Para você que fica mandando pergunta da caixinha do Instagram, tatuagem é pecado? O pessoal me manda, tatuagem é pecado. Eu falei, gente, já falei que é. Mas depois você pode passar lá, tem mais outras também. Eu separei essas aqui, que eu achei legal para mostrar para vocês. Dá uma passadinha lá na lojinha depois. Pessoal da lojinha que está me ouvindo aí, fiz o que eu precisava, hein? Gente, estou feliz de estar com vocês aqui novamente. Faz, acho que algum tempo, né, que eu vim aqui da última vez. E eu estou feliz de estar nessa conferência com vocês, nesse tema. O Marco falou de tarde, né, eu ia falar isso, né, quando o Marco me mandou mensagem, falou, o tema aí eu li, no hype. Aí eu falei, cara, será que ele convidou a pessoa certa? Aí eu pensei assim, né, eu vou dar uma olhada. Aí ele me mandou a descrição, aí eu falei, tá, é verdade, no hype. Esse aí eu posso ir lá. E eu gostei muito desse tema. E eu acho que eu escrevi um texto esse ano e eu aproveitei, na hora que ele me falou desse tema, eu lembrei um pouco dele. E depois eu transformei ele numa mensagem. Eu não preguei essa mensagem antes e guardei para pregar hoje aqui. E o nome da mensagem, talvez eu não vou entrar tão profundamente exatamente nisso aqui, mas era o nome do texto, que chama Quando a Igreja se Torna Espetáculo. Sabe, meu nome é João, tenho 30 anos, sou casado com a Rebeca e pai de 3 filhos. O mais novo, o Dom, hoje faz 2 meses. E a gente está há 6 anos na Meta, que é a nossa igreja que a gente plantou lá em Balneário Camboriú. E agora nós estamos num período de transição como família. E a gente está indo plantar uma igreja em Curitiba. Então esteja orando pela gente, eu vi que vocês gostam de orar. Então, quando você estiver orando, se você lembrar de alguém, assim, um plantador de igreja, com 3 filhos, lembre-se de mim. As orações serão bem-vindas. Gente, algo que a gente está falando nessa conferência, que hoje à tarde no painel, o Marco abriu seu coração ali para a gente, e tenho certeza que tocou você, mas é algo em cima desse contexto que a gente está falando nesses dias aqui, algo profundamente perverso que está acontecendo na igreja contemporânea. E não é a perseguição externa que a igreja tanto tem medo, mas é a corrupção interna da igreja. Não é o mundo, né? Às vezes a igreja tem muito medo do mundo batendo nas portas da igreja, mas a gente percebe um movimento contrário da igreja abrindo as portas para o mundo, convidando o mundo a entrar com a sua lógica, com os seus ídolos, com os seus métodos,
Sabe, nós muitas vezes vamos observar que falamos um pouco de tarde sobre isso aqui, transformamos o culto ao Senhor em entretenimento religioso. Hoje de manhã também o Marcelo falou sobre isso. A gente percebe que nós vivemos dias que as escrituras foram trocadas por neurociência, né? A pregação por palestras motivacionais, a liturgia por algum tipo de roteiro de evento. Sabe, a teologia bíblica agora é storytelling, né? A autoridade da palavra deu lugar à autoridade da performance. O culto deixou de ser centrado em Deus e começou a ser uma vitrine de talentos humanos. E tudo isso que a gente vê acontecendo e às vezes denunciando, fala que existe boas desculpas para essa troca. Nós queremos alcançar mais pessoas, precisamos nos contextualizar, estamos ganhando almas. Eu acho essa desculpa maravilhosa quando a gente vê pessoas fazendo do Evangelho e do corpo de Cristo, uma anomalia, seitas. E aí a grande desculpa mas a gente está ganhando almas. E a realidade, ela é mais sombria do que isso, porque nós estamos transformando o Evangelho em produto. E estamos negociando aquilo que é santo por migalhas de aprovação humana. E o pior disso tudo, o pior é que a gente chama isso de avivamento. Sabe, eu falo que isso é o velho pragmatismo maquiado de unção. Se funciona, então é de Deus. Se lota, então é sinal de bênção. Se viraliza, então é confirmação divina. Pouco importa se o nome de Cristo está sendo esvaziado, desde que o nosso nome esteja em evidência. Pouco importa se as escrituras estão sendo torcidas, desde que a agenda esteja cheia. Pouco importa se a presença de Deus foi substituída por emoção coletiva, dopamina, desde que ninguém perceba a diferença. Sabe, e nós, né, membros da igreja, nós nos tornamos consumidores exigentes. Sabe, queremos boa música, queremos mensagem que nos afaga, experiências marcantes, e de preferência que tudo isso seja feito sem muito confronto. Nós pastores, agora a gente se vê obrigado, né, a entregar algo relevante todo domingo, como a gente fosse curador de um tipo de espetáculo semanal. Sabe, agora de tarde, sendo muito sincero com você, quando eu estava aqui no painel com a galera aqui, e aí o Marco estava abrindo o coração dele, falando daquilo que o Senhor tem falado, e eu estou pensando que daqui a 2 meses, menos até a gente tem uma conferência lá, e até uma hora falou assim, cara, o pastor já deve estar pensando na conferência do ano que vem, isso já me cansou, eu estava ali sentado, eu fiquei cansado, eu falei assim, eu acho que eu não vou fazer conferência ano que vem, porque não é possível, cara, eu ainda vou fazer, ainda já tem que começar a pensar no ano que vem. Mas por quê? Porque a gente entra nesse ritmo de que a gente tem que entregar algo relevante toda semana, no todo culto, como se a gente fosse um curador desse espetáculo que o culto se transformou. Sabe, parece que isso é duro, essa verdade é dura, mas ela precisa ser dita. Nós estamos formando uma geração de cristãos que conhece o ritmo da adoração, mas não conhece o ritmo do Deus que está sendo adorado. Sabe quantas vezes, se eu chamar o guitarrista aqui para ele dar as primeiras notas no solo, você vai saber o resto da canção, mas você não sabe o ritmo do coração de Deus, daquilo que está no coração dele. E a gente está formando uma geração assim, sabe, uma geração que sabe cantar sobre a cruz, mas que não quer carregar a sua cruz. Nós falamos sobre o reino de Deus, mas queremos viver como consumidores espirituais. Gostamos de pregações fortes. Nossa, essa foi forte. Uau! Desde que não fale do meu pecado. Sabe, e tudo acontece, tudo isso que eu estou falando acontece, e eu pensei muito daquilo que eu poderia pregar hoje aqui, é porque os nossos púlpitos estão enfraquecidos. Faltam pregadores sentados na palavra de Deus e não em uma motivação barata.
Os nossos púlpitos estão cheios de coaches, palestras, teorias, técnicas, mas não tem Cristo, não tem a palavra, não tem a Escritura, não tem poder de Deus. E por isso nós, igreja, precisamos voltar à palavra. É por isso que nós precisamos de pregadores que sejam profetas, que confrontem, que exaltem a Cristo, que chamem o povo a uma verdadeira adoração. Sabe, irmãos, hoje eu quero te convidar a analisar um texto comigo, que é 2 Timóteo capítulo 4, para que a gente possa se lembrar do urgente chamado de Deus para nós como igreja. Então eu quero te convidar a abrir esse capítulo, 2 Timóteo capítulo 4, lá no versículo 1. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida ou libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, Marcos com você, porque ele me é útil ao que deixei na casa. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe retribuirá pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite. Senhor, nós te pedimos que o Senhor intensifique a tua presença em nosso meio, nesse lugar. Eu peço, Senhor Jesus, que a tua mensagem, a tua palavra alcance os nossos corações essa noite de uma maneira poderosa, Jesus. Que essa noite nós sejamos marcados aqui, que essa seja uma noite como um marco eterno na história de cada pessoa aqui presente. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo aqui está nos seus últimos dias. Ele então escreve uma carta para Timóteo, seu filho amado na fé. E aqui nós temos diante de nós a última carta do apóstolo Paulo, que nós temos ciência. É o testemunho final de um apóstolo que viveu e morreu pelo Evangelho. São as últimas palavras desse apóstolo, não apenas para Timóteo, mas também para a igreja, para nós. A sua última carta.
Nessa despedida, Paulo, ele abre o seu coração. Ele fala, está chegando a minha hora. Então ele compartilha direções, revela preocupações, lembra das alegrias, confessa dores. Você percebe que esse capítulo final, ele é uma junção dos capítulos anteriores. Te convido a ler depois. Mas ele está ali, abrindo o seu coração para o seu filho na fé. Mas tudo isso começa com uma ordem, que resume todo o chamado que Paulo estava dizendo a Timóteo. Pregue a palavra. Sabe, é o convite que ele está fazendo para Timóteo, para que ele não se renda ao medo que estava ao seu coração, nem às feridas, nem às limitações, mas que ele permanecesse fiel à sua vocação. Paulo estava no fim, mas ele já enxergava os dias que viriam, ele já enxergava os nossos dias, o dia que nós estamos vivendo. Ele vai dizer no versículo 3, pois torceram nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão, procurarão, farão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se voltar para os mitos. Eu não sei você, mas quando eu leio no Antigo Testamento aquela passagem em que Moisés sobe ao monte e enquanto isso ele não volta, o povo faz um bezerro de ouro, né, joga ali para o ouro e tira aquele bezerro, adora aquele bezerro. A gente olha aquilo e a gente fala, mas que povo tolo, né? Mas que ideia de jirico. Mas quem foi que teve essa brilhante ideia? Mas aqui parece que existe um paralelo muito parecido, que pessoas que começam a escutar algo que ofende a si, causa coceira, a sã doutrina causa coceira nos seus ouvidos, começa agora a formar mestres para si, começa a criar ídolos para que possa adorar, gente que possa falar aquilo que você quer ouvir. E hoje em dia isso é muito fácil, é só a gente abrir a nossa rede social e você vai achar um pastor, uma igreja, um líder, alguém falando aquilo que você quer escutar. Irmãos, mas aqui existe um chamado claro de Paulo para nós, que é pregue a palavra. Sabe, eu queria começar hoje falando sobre isso, sobre a necessidade que nós temos nos nossos dias de pregar a palavra. Sabe, muitas vezes a gente acha que o ministério da pregação, ele se sustenta pelo carisma, ou por aquilo que a gente pode até ser externamente, nossa aparência. Mas o ministério da palavra, ele se sustenta e deve se sustentar na Escritura, na palavra de Deus, na Bíblia. Sabe, e aqui Paulo ele deixa claro, essa palavra ela deve ser anunciada em tempo e fora de tempo. Ou seja, quando também não é conveniente para nós. Sabe, nós, 2025 cristãos aqui, nós, em sua grande maioria, nós temos muita facilidade de sentar numa mesa depois da conferência de hoje e a gente, eu não sei você, mas parece que o esporte favorito de muitos cristãos é debater teologia. E eu gosto também disso. A gente pode sentar numa mesa depois de terminar o culto, depois desse dia inteiro cansativo e pedir, sei lá, o X gaúcho que você gosta, e a gente ficar horas conversando sobre teologia, sobre os últimos vídeos, sobre os últimos acontecimentos, sobre a linha que a gente crê, e defender isso com unhas e dentes. Mas se a gente se depara com alguém que não é cristão, muitas vezes a gente não sabe o que dizer. Às vezes no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no seu barbeiro, não sei, nos ambientes que você frequenta, parece que te faltam palavras. E nós precisamos nos lembrar que Paulo nos instrui, pregue tempo e fora de tempo, ou seja, quando te é conveniente, mas também quando não é, quando tudo parece que não é o momento certo. Ele fala, esteja preparado e pregue a palavra. Sabe, nós precisamos entender que nós não pregamos aquilo que agrada. O nosso objetivo não é pregar aquilo que vai ser bom para as pessoas ouvirem, mas a gente precisa pregar o evangelho que salva e que transforma. Sabe, eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida cristã e como pastor,
é que muitas vezes a gente é tentado a relativizar coisas, ou na verdade, as pessoas aceitem melhor a mensagem. Afinal, a gente quer ganhar, a gente até tem um coração de ganhar as pessoas para Cristo. E aí a gente então tenta diluir um pouco desse evangelho para que as pessoas aceitem mais aquilo que o evangelho é. Mas a verdade é que as pessoas não estão à procura de um evangelho diluído, porque o evangelho diluído não tem poder. Mas as pessoas precisam ouvir a verdade do evangelho, mesmo que isso as confronte e não agrade elas. Sabe, nós temos tido uma experiência na nossa vida ministerial como igreja, de estarmos em uma cidade que tem muitos desafios. Eu não sei se você acompanha um pouco do que é Balneário, mas temos muitos desafios. E eu tenho aprendido, nossa igreja é bastante jovem, e eu tenho aprendido nesse tempo que muitas vezes pessoas chegam em pecado. Pessoas cristãs chegam com suas histórias de terror particular, quem não tem? Mas nós temos todo um processo, de membresia e tudo mais, e quantas vezes eu fiquei com o coração pesaroso de chegar para alguém e falar: poxa, você não vai poder ser membro da nossa igreja pecando dessa maneira. Poxa, você não vai poder ser membro da nossa igreja morando junto e não sendo casado. E parecia que algumas vezes eu ia falar algo que a pessoa ia, levantar da mesa, virar a mesa e falar: seu maluco, e ir embora. Mas quantas vezes nessa experiência ouvi pessoas: cara, que bom que vocês se preocupam com isso. A gente está errado, eu estou errado. E é a primeira vez que eu tenho essa experiência de entrar em um lugar e as pessoas falam: você está errado, você precisa mudar para você ser membro aqui. Você precisa que o evangelho te transforme. Nós precisamos pregar essa mensagem, nós precisamos que isso ofenda as pessoas. A única diferença é que muitas vezes nós esquecemos que o evangelho, de alguma maneira, ele já é ofensivo. Ele já fala de um Deus que morreu na cruz, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas mazelas. Um Jesus, Deus, 100% homem, que se entrega na cruz e morre a nossa morte, morre no nosso lugar, se entrega em nosso favor. E aquilo que a gente vê, nos The Chosen, nos documentários, nos vídeos, nos teatros, não se compara àquilo que foi a crucificação. Eu gosto de falar para as pessoas: gente, não tinha paninho não. Jesus morreu nu numa cruz, sangrando. Morreu a nossa morte. Isso ofende o mundo. Mas nós, mesmo diante da ofensa que o evangelho causa em alguns, precisamos ser pregadores que não são ofensivos, não são agressivos e reativos. Precisamos apresentar essa mensagem que é ofensiva de uma maneira que as pessoas se interessem por essa mensagem. Eu tenho muitas experiências, pela minha aparência, de sentar, por exemplo, na cadeira do barbeiro, eu sentei, estava comprando madeira, cara. Fui comprar madeira, e aí eu sentei, e eu estava ali, cara, estava me atendendo, um senhor mais velho e um mais jovem, uma pessoa mais jovem e um mais velho. E aí eu comprei na madeira e de repente ele falou: você mora aqui mesmo? Eu falei: moro aqui na cidade. Ah, legal. Eu falei: aqui pertinho, aqui atrás. Aí ele: ah, que legal. Aí ele falou, aí ele olhou para mim e falou: e o que você faz da vida? Aí eu falei: o que você acha que eu faço? Não sei. As pessoas falam um monte de coisa. Eu falei: eu sou pastor. Ele: meu Deus, eu jurei que você era um satanista quando você entrou aqui. Aí eu falei: sério, mas por quê? Ele: essas tatuagens e tudo mais. E aí o jovem que estava do lado dele falou: eu te conheço, você é o pastor da Meta, né? Aí eu falei: ufa, estamos alcançando a quem a gente está se propondo, pelo menos. Mas as pessoas muitas vezes acham estranho,
no barbeiro e, cara, mas você é tão legal, como que você é crente? Sua igreja deve ser diferente, né? Não, normal, uma igreja, Jesus, Bíblia, membresia, sala de oração. Nossa, mas por que você é legal? Recentemente, eu estava compartilhando que eu tenho 2 amigos em Balneário. E os 2 amigos têm uma cafeteria. Um é cristão e um é de outras religiões, envolvido com religiões bem ocultistas. E o meu amigo cristão fala assim: mano, por que você gosta mais de ir no café dele? Que eles não se conhecem. Por que você gosta mais de ir no café dele do que no meu? Aí eu falei: porque ele é mais legal. Tipo, eu gosto de ir lá. Mas, poxa, como você vai num ambiente que é não sei o quê? Eu falei: cara, eu que sou chamado para ser sal e luz. Então eu vou lá e posso pedir meu café, e posso abrir minha vida e conversar. E de repente esse cara um dia: o que você faz da vida? Mano, eu sou pastor. Pastor? Como assim, cara? Sabe, nós perdemos essa ideia que nós precisamos ser sal e luz. A gente quer ser sal e luz dentro da igreja. Sabe, parece que, eu não sei se você percebe isso, parece que a gente está numa jornada e numa corrida de parecer que nós somos espirituais. Escrevemos para ser espirituais, levantamos a nossa mão no culto, servimos, para que outro crente olhe para a gente e fale: nossa, que espiritual. E aí quando a gente sai daqui, a gente fala: ah, não, eu sou cristão, o 007, né, escondido mesmo. Estou muito preocupado que as pessoas saibam que eu sou cristão no trabalho, na faculdade, não. Irmãos, eu tenho essa impressão que se você está há 4, 5 anos, eu estou jogando alto, tá? Eu poderia falar bem menos. No seu trabalho, na sua faculdade, ninguém sabe que você é cristão, tem alguma coisa de errado no seu cristianismo. E eu não estou falando sobre ser chato, sabe? Porque tem crente que é chato. Tem crente que ele quer ficar evangelizando as pessoas, tipo assim: assina aqui, assina o contrato, vamos lá na igreja, assina aqui, vamos lá. Não é isso que eu estou falando. Mas algo natural sai da vida de um cristão, que as pessoas começam a falar: mano, o que você tem? Você tem uma alegria, um negócio diferente. Sabe, eu lembro que na época da faculdade, quando eu sempre ia para a aula e tudo mais, e eu tinha uma célula na faculdade, e fui conhecendo a galera, era gente boa, estava na célula, de vez em quando estava com a galera no rolê, e a galera não entendia nada. E aí o dia que a galera falou: cara, o que você é afinal? Eu falei: cara, eu sou cristão, sou da igreja. E aí eu lembro que nos dias de prova, todo mundo me procurava para orar. Tem como ser. E quando as coisas apertavam, lá em casa, minha mãe, sabe, a gente tive a oportunidade de pregar o evangelho e ver pessoas se convertendo nesse contexto. Nós precisamos estar preparados para pregar a tempo e a fora de tempo. A segunda coisa que Paulo está nos chamando a atenção aqui é sobre essa coceira nos ouvidos, esse perigo que existe aqui. Existe um chamado de Paulo: prega a palavra, e ele está falando que existe um perigo para isso, que é que nós vivemos em dias em que as pessoas querem mensagens leves, adaptadas aos seus desejos, ouvir aquilo que gosta, porque se torna fácil. Eu acho que hoje aquilo que mais faz a galera pecar é o quê? Você ter muitas opções no seu YouTube, no seu Instagram. Não gosto, muda. Não gosto, muda. Não respondeu o que eu gostei, paro de seguir. Bloqueio, silencio, outro. Opa, esse aqui eu gostei. E às vezes a gente gosta de um monte de porcaria. Sabe, nós vivemos dias que as pessoas querem ouvir aquilo que gosta, aquilo que vai trazer um afago para o seu eu. E a igreja se torna um espetáculo, quando nós buscamos agradar mais o público e as nossas vontades do que a Deus. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos discernir na nossa vida as vozes que têm nos formado. Sabe, se é a palavra de Deus ou é a cultura? Qual tipo de influenciador? Sabe, eu vou sair do mundo cristão rapidinho e vou para outro universo, mas que serve bem,
para dar uma aliviada no clima, está meio pesado. O clima, é o mundo da maternidade. Eu lembro que a minha esposa, quando ela engravidou da nossa primeira filha, a Lua, ela ficava ali consumindo aqueles conteúdos. E eu falava para ela, cuidado. Aí, meu irmão, depois de muitos anos tentando engravidar, ele e a esposa engravidaram. E meu irmão, ele de vez em quando, eu tenho 3 filhos, ele senta comigo e fala, eu vou fazer assim. Porque eu vou fazer assado. Porque eu vi, aí as mães, né? Eu vi que a menina do sono, do não sei o que, da consultoria, falou que... Aí eu, é isso aí mesmo. E aí os casais, às vezes, né, eu acho muito engraçado, às vezes os jovens, até os solteiros, às vezes na igreja, falam assim, pô, João, mas eu acho que você tinha que fazer assim, que eu sou assim, beleza, não criou um hamster na vida, mas quer te ensinar a criar seus filhos. Aí consome rede social, você vê esse universo das mães. Aí nasce, o catarrentinho nasce, e começa a jornada de você começar a perceber que existe a expectativa da rede social e a realidade. Já no parto é um ótimo momento. Porque você olha os partos na internet e eu falo assim, ou esse povo é muito abençoado, ou comigo o negócio foi diferente. O pessoal fala, nossa, relatos de parto. Foi maravilhoso, o filho nasceu, escorregando que nem... E eu vendo a minha esposa, primeiro parto, 14 horas. Segundo, 17 horas, gritando, vira o olho, me ajuda, faz alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu estou me recuperando do primeiro parto até hoje. E a minha esposa fala, como se você que estivesse parindo. Eu falo, nós somos uma só carne. Aí nasce aquela criança com cabeça de manga, assim, sabe, aquela cabeça de manga, espada, que lindo! Tem 2 meses que o Dom nasceu. O Dom nasceu com 4,3 kg. Um bebê gig, que chama, nem sabia que existia. As enfermeiras do hospital, tudo vindo conhecer o bebê. Nossa, parece que já tem 1 mês. E eu olhando, que bonitinho. Aí eu falei com a Rebeca, agora eu tenho licença, ele é homem. Que feio! As meninas não podiam falar isso. A Rebeca, como que você fala assim do seu filho? É homem já tem que aprender de cedo. E existe esse universo, tem que dormir tal hora, tem que fazer assim. Aí chegou um tempo, que eu cheguei na minha esposa e falei, Rebeca, é muita pressão. Vem na minha que eu vou te ensinar qual é. Horário da televisão, mas não pode tela. Pode, aqui em casa pode tela sim. Um pouquinho pode, é 3 filhos, não tem quem aguente. Bota logo aí o desenho que ela gosta. João, mas a criança vai ficar traumatizada. Não, mas é que 3 filhos, irmão, tem que ter um pouquinho. Mais doce, João, doce não não sei o que, né? Vamos segurar, daqui a pouco, toma um pouquinho, só ninguém vê. Não, eu estou assinando um monte de coisa errada, né? Mas é porque eu estou tentando chocar mesmo nesse sentido, porque a gente vê um mundo que é criado, em que tudo é perfeito, mas quem tem filho, por exemplo, sabe que não existe um mundo perfeito. Todo mundo vê minhas filhas e fala, nossa, maravilhosa. Nossa, criança, porque eu posto uma parada maravilhosa. Esses dias eu postei, ela aprendeu, que ruge o leão. Eu não sei, ela aprendeu. E aí ela chega, outro dia a gente estava no culto, aí ela olhou para o meu irmão, que ministro louvou. Tio, toca o que ruge o leão. As pessoas, ora todas as noites, esses dias ela estava orando, falando assim, Deus, nos tire tudo, só não tira o teu espírito. Aí eu olhei para ela. Está entre 5 e 50. Os nossos filhos vão orar aquilo que a gente ora. Sabe? Só que, irmão, não é assim não. É grita, me dá minha boneca. Pai, hoje é dia do sorvete, você comprou o sorvete. Amanhã, vou sair daqui de manhã, eu chego 7 horas em Floripa, nem sei que hora eu saio daqui para isso. Na hora que eu chegar em casa, a minha filha não quer saber se eu passei o outro dia inteiro numa conferência, se eu preguei, se eu sou um homem de Deus. Ela vai perguntar, pai, onde que a gente vai hoje? Onde que a gente vai brincar? O que a gente vai fazer?
Sabe, eu acho tão engraçado quando, tipo assim, dias de conferência, de culto, quando termina tudo e eu falo, meu Deus, estou esbagaçado, só quero deitar, ufa, como que eu fui um homem de Deus hoje, né? Tipo, a pregação foi boa. A minha filha fala, pai, você não vai me colocar para dormir, não? Você não, conta a história, tipo, e é isso. Sabe, e nós precisamos entender e discernir que muitas vezes nós admiramos pessoas, porque nós vemos elas, por exemplo, através das redes sociais. E a gente consegue, muitas vezes, a ficar cego por causa disso e consumir um certo tipo de conteúdo que vai nos afastando da palavra de Deus e da sã doutrina. Ai, João, mas ela se veste tão bem, mas ela se veste bem, mas ela só fala besteira. Ai, mas ele é legal, mas ele não é bíblico. Será que nós conseguimos ter maturidade para discernir isso e perguntar quais são as vozes que estão me formando? Sabe, irmãos, nós vivemos em um tempo que as pessoas elas têm coceira nos ouvidos quando elas escutam a verdadeira mensagem do Evangelho, quando elas escutam a palavra de Deus. E Paulo, ele traz esse chamado, prega a palavra, ele fala o perigo, e ele chama Timóteo e nos chama a um certo tipo de postura. Ele vai falar, olha Timóteo, você porém seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério, seja sóbrio, seja fiel. Paulo exorta Timóteo a suportar os sofrimentos, a cumprir o ministério, mesmo quando isso não tiver hype, mesmo quando isso for impopular. Fidelidade é mais importante que relevância. Sabe, irmãos, eu não vou falar sobre isso aqui, porque não é sobre o João na mensagem. Mas quantas vezes na minha vida eu tive a oportunidade por escolher caminhos que seriam mais fáceis para mim e para minha família? Que eu não passaria várias lutas que eu passo na minha vida. Era só colocar um pouquinho, sabe, diluir um pouquinho a mensagem. Mas nós não somos chamados para ser relevantes. Nós não somos chamados para a vida ser muito boa. Nós somos chamados para a fidelidade, ainda que isso custe a nossa própria vida. Nós somos chamados a suportar o sofrimento. Irmãos, a vida não é um morango. A vida é difícil mesmo. Sabe, se te vendem um evangelho que a sua vida vai ser muito transformada, crente! Eu lembro que quando eu me converti, o pessoal falava assim, vai na igreja que você vai arrumar alguém para casar. Tem gente que passa a vida inteira na igreja e não casa. Vai na igreja que Deus vai te dar a resposta do emprego. Tem gente que entra na igreja e perde o emprego. Ai, Deus agora vai te dar o carro, anda de bicicleta. Deus agora vai te dar a casa, não tem nem um casebre. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é sobre nós termos uma vida melhor. Sabe, nós, pastores, líderes, corpo de Cristo, membros de igreja, cristãos, discípulos de Jesus, nossa vida não é sobre a gente viver uma vida sendo animador, dando motivação, mas nós somos um povo que tem que chamar o povo para a cruz. Sabe, parece que às vezes a gente que é líder, a gente tem que ficar dando corda. Dá corda um pouquinho, anda mais um ano. Não. A nossa função é olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Sabe, hoje a gente vive um tipo de cristianismo que torne você a sua melhor versão. Seja a melhor versão de quem você é, cara. Cara, a melhor versão de quem você é vai para o inferno do mesmo jeito. Nós precisamos de morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo seja refletida através de nós. Sabe, nós precisamos de mortificação do nosso eu. Eu falo que um cristão de verdade, ele se torna um cristão de verdade quando ele olha um dia para o espelho e fala, eu canto do meu jeito de mim mesmo. Eu estou abusado da minha cara, dá mais gambiarra. Eu preciso abandonar isso, eu preciso ter uma vida transformada, eu preciso entregar minha vida para Jesus de verdade, me humilhar diante dele e morrer para mim mesmo.
Só que isso é difícil. Não estou falando que é fácil. Nós precisamos ser um povo que entende o que é isso. E eu acho muito lindo, porque Paulo, ele vai dizer aqui, ele traça um paralelo desse sofrimento, e nesse texto, com a sua própria vida. Ele está ali agora falando, Timóteo, vai chegar o tempo, ele traz o chamado, Timóteo, prega a palavra, ele traz o perigo, olha, vai chegar o tempo que as pessoas não vão suportar essa doutrina. Ele traz a postura de Timóteo, que ele precisa ter diante disso, olha, seja um homem sóbrio, seja um homem preparado. E agora ele começa a falar da sua própria vida. Ele fala, olha, chegou o meu momento. Eu estou sendo entregue como uma oferta de libação. E é interessante você entender o que é isso aqui. Essa oferta de libação era praticamente, sabe, o líquido que era derramado em cima do cordeiro, quando era, o sacrifício, para subir um cheiro agradável. Ele está falando, eu agora sou como essa oferta que sou jogada em cima do cordeiro para que o cheiro dele suba. Eu sou como um aroma agradável ao Senhor. E ele fala, está próximo, está chegando o momento da minha partida. Eu combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida. Agora, a coroa que o Senhor reservou para mim me espera. E ele fala não somente aquilo que foi reservado para mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. E eu acho muito interessante, porque a partir daí, Paulo começa a falar, olha, ele começa a dar as instruções finais. Olha, procure logo vir ao meu encontro, vem rápido, porque Demas, amando mais as coisas desse mundo, me abandonou. Ele começa agora a falar o que ele estava enfrentando. É interessante que ele vai falar, traga para mim uma capa, traga os meus livros, traga rápido antes do inverno chegar. Alexandre o ferreiro foi contra mim. Ele começa, presta atenção no que está acontecendo aqui. Paulo está nos seus últimos dias encarcerado, sofrendo calúnias, sofrendo questões da vida, porque a vida não é fácil. Ele está passando por privações, dificuldades, limitações, perseguições. E ele está falando para o seu filho na fé, olha, prega a palavra, vale a pena, continua. Eu estou passando por isso tudo aqui, mas isso aqui não é ruim não, porque existe uma coroa reservada para mim. Os meus olhos não estão nisso aqui. Eu combati o bom combate, agora uma coroa reservada, que o Senhor reservou para mim, me espera. Coroa da justiça. Sabe, é interessante esse paralelo do fim da vida de Paulo, ele passando por todas essas dificuldades, mas ainda falando para o seu filho na fé, pregue a palavra, vale a pena. É um homem que sabe que está chegando no seu fim, e que a vida não foi fácil com ele. Nada fácil. Era perseguições, açoites, cadeia, naufrágio, tantas coisas. E ele está olhando para trás, para a sua vida e falando, valeu a pena. Continua, vai jovem, faz isso. Ele está falando da sua própria vida e falando, Timóteo, você sabe por tudo que eu passei. Porque Timóteo aqui, se você vai ler a carta, ele está enfrentando dilemas, de perseguições, com os mais velhos, dificuldades com a sua personalidade. Mas Paulo está falando, prega a palavra, vale a pena, continua, fica firme. Sabe, Paulo, ele é o exemplo para nós. Ele é o exemplo para Timóteo aqui. Ele termina o ministério sem palco, sem multidão, mas ele termina o ministério com a coroa. Sabe, a vitória não estava na popularidade, mas em guardar a fé. E isso faz com que a gente pense qual é o tipo de vida que nós queremos ter, qual é o tipo de legado que nós queremos deixar para os nossos filhos.
aplausos passageiros ou fidelidade eterna. Sabe, eu penso que no fim da minha vida, quando eu olho para os meus filhos hoje, não quero que eles simplesmente falem, ai, papai plantou igreja, poxa, fui em conferências acompanhando ele, muitas pessoas, mas que eles possam se lembrar da fidelidade, quando ninguém estava vendo. Sabe de quem nós somos quando as luzes se apagam? É isso que mostra quem nós somos de verdade. Para caminhar para o final e concluir, um lugar de entretenimento e de consumir algo. A igreja, ela não existe para entreter, ela existe para edificar. Ela não existe para ser popular, ela existe para ser fiel. Ela não foi fundada para agradar homens, mas para glorificar a Deus. E a glória de Deus não está nas estruturas impressionantes, mas na fidelidade à palavra. O Cristo que nos chama a seguir, o Cristo que eu estou falando para você aqui, essa noite, não é uma marca, não é um branding, é o Cordeiro que foi morto. Ele não nos prometeu aplausos, ele nos prometeu cruz. E quando nós moldamos a igreja para se parecer com o mundo, em vez de nós moldarmos cristãos para se parecerem com Cristo, nós estamos traindo a nossa vocação, que é pregar a palavra. Sabe, esse é um tempo que nós precisamos voltar o nosso coração ao arrependimento. Porque talvez você fale assim, se você está aí, tipo assim, depois de tudo que eu estou falando, não é sobre mim, é sobre você. É sobre mim, é sobre todos nós aqui. Ninguém aqui passa isento aqui. Todos nós temos um pouco disso. Nós precisamos rasgar as nossas vestes, nos altar a verdade do Evangelho, de derrubar os ídolos erguidos nos altares modernos. Precisamos de criatividade nas nossas igrejas, mas de uma criatividade que glorifique a Deus e não que substitua Ele. Nós precisamos de beleza. Sim, nós precisamos de beleza nos cultos, mas uma beleza que aponte para aquilo que é eterno e não para nós mesmos. Nós precisamos de expressão, mas de expressão que aponte para o reino de Deus e não que distraia pessoas desse reino. Precisamos voltar ao Evangelho, redescobrir a suficiência das Escrituras, reafirmar a centralidade da cruz, honrar a presença do Espírito não com técnicas humanas, mas com um coração quebrantado, com um culto reverente, com temor à presença. Precisamos de igrejas onde Cristo é o centro, onde a palavra é o padrão, onde a comunhão é verdadeira, onde o povo não é plateia, mas o corpo vivo de Cristo. A igreja não é uma empresa, é família. Não é palco, é altar. Não é vitrine, é santuário. E não há nada mais relevante do que ser fiel. Que sejamos irrelevantes aos olhos do mundo. Se isso significa que nós precisamos nos tornar verdadeiros diante de Deus. Que o mundo olhe para nós e não enxergue relevância alguma, mas que Deus olhe para nós e enxergue um povo relevante. Sabe, eu quero terminar essa mensagem te lembrando de uma passagem. A passagem que causa temor em nós. A palavra de Deus diz que um dia, no fim de todas as coisas, pessoas chegarão diante de Jesus e falarão: olha, em seu nome eu fiz milagres, em seu nome eu profetizei. Eu vou trazer pra gente: em seu nome eu servi na conferência, em seu nome eu estava nos cultos, em seu nome eu fiz grupo pequeno na minha casa, em seu nome eu criei um canal no YouTube, em seu nome eu entrei em briga só política. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai falar:
eu não sei quem é você, eu não te conheço. Sabe, muitas vezes a gente se esconde na igreja atrás daquilo que a gente faz. Mas nós precisamos de verdade sermos conhecidos por Deus. E isso é uma vida que precisa ser diante de fidelidade. A palavra também diz que no fim de todas as coisas, pessoas chegarão diante dele e ele vai falar: servo bom e fiel. Sabe, gente, eu sempre falo isso, que as pessoas mais de Deus que eu conheço, as pessoas que eu mais admiro, nem Instagram elas têm. Sabe, quando já fiz muitas viagens missionárias, quando você vai lá no meio de uma aldeia indígena na Amazônia e conhece um missionário que está ali há 20 anos gastando a sua vida por Jesus, e não tem nem acesso à internet, que ele não sabe o que a gente está brigando, a última briga na internet, vamos todos brigar, ele não sabe, mas ele está ali gastando a sua vida, e no último dia, essa pessoa vai ouvir de Jesus: servo bom e fiel. E a gente vai falar: mas quem é esse? Eu não seguia ele, eu não vi mensagem no YouTube. Quem é esse Jesus? Você não está enganado não. Mas Jesus sabe quem nós somos. Nós precisamos permanecer fiéis. Sabe, o mundo quer que a gente esteja no hype, mas Jesus quer que a gente seja no hype. Essa é a verdade, cara. Ainda que isso ofenda alguns. Sabe, e eu tenho vivido essa vida olhando para tudo isso e falando: Deus, não interessa muito o que as pessoas vão pensar, não interessa muito aquilo que vão achar. O que importa de verdade vai ser se nesse último dia eu olhar nos seus olhos e escutar: servo bom e fiel. Sabe, nós precisamos ser um povo que ama a fidelidade. Sabe, e orando por essa noite especificamente, sabe, eu sentia do Senhor como se o Senhor estivesse chamando, sabe, pessoas mesmo assim, todos nós, o Senhor estivesse chamando pessoas para pregar a palavra. Sabe, pessoas querem ser muitas coisas nesse tempo, mas não querem ser pregadores do Evangelho. Eu não estou te falando sobre pregar um microfone na mão, não. Mas sermos jovens, homens, mulheres, posicionados, que pregam a palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele vai falar sobre substitutos que substituem a palavra nos altares, nos púlpitos. E parece que esse livro escrito há tanto tempo está falando dos nossos dias. Ele vai falar coisas que ameaçam e substituem a verdadeira mensagem. Ele vai falar sobre política, interesses sociais. Ele vai falar sobre, sabe, os nossos desejos, as nossas vontades. Quantas vezes a gente vai escutar alguém pregar e, cara, eu já escutei mensagens que não tinha nada de Jesus e eu falei: nossa, é tão gostoso. Eu até queria acreditar, mas não é bíblico. Quantos pregadores, às vezes eu ouvi a mensagem, tem mais dele do que de Deus. Tem mais sobre aquilo que está acontecendo na política. Daqui a pouco começa. Do que a mensagem do Evangelho. E a minha oração nesse tempo é que o Senhor levante uma geração no Brasil, mais especificamente aqui, que levante uma geração e pessoas, homens e mulheres nessa igreja, que amam a palavra de Deus, que estejam dispostos a se aprofundar nisso aqui, a ir profundo, a ser um povo que é como um povo bereano, que fala assim: peraí, é isso aí que você está pregando mesmo? Deixa eu... Que ama a palavra de Deus, para que no fim de tudo a gente seja encontrado fiel.
Yeah.